No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Santíssimo Deus venha cobri-lo agora, nesse momento, da sua direção, da sua força, do seu poder, para confirmar dentro de você as promessas que o Filho dele deixou para os que creem. Você que crê, minha amiga e meu amigo, é um escolhido. Você que não crê é um excluído. Excluído. O que crê foi aprovado e escolhido. O que não crê foi desaprovado, excluído. Você que crê, seja cheio do Espírito do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estava meditando na palavra que o Espírito Santo me concedeu nessa madrugada, por volta de 4 e pouca da manhã. E ele me falou sobre os escolhidos e sobre os não escolhidos. Você sabe que existe o que é escolhido e o que é excluído. O excluído do altar é aquele que foi chamado, mas não foi aprovado. Não foi aprovado, e eu vou explicar daqui a pouquinho por que ele não foi aprovado. E o escolhido do altar foi aquele chamado e que foi aprovado por Deus. Agora, vamos falar dos excluídos do altar. Ninguém é chamado e reprovado à toa. Sempre há um motivo pelo qual o reprovado é eliminado. Especialmente quando a chamada e a escolha é feita pelo Espírito de Deus. E qual seria o critério na aprovação ou reprovação dos chamados para a fé? Com certeza, minha amiga e meu amigo, não são os egoístas. Porque o egoísta só pensa em si mesmo. Ele está preocupado com seu umbigo. Ele não pensa nos outros. Então, aquelas pessoas chamadas e que são egoístas por natureza, essas pessoas são excluídas, são eliminadas, são reprovadas. Pois, como o espírito da fé, que é o espírito do Santíssimo Deus, viria sobre alguém egoísta? Como? Alguém que só pensa em si mesma.
a obra do Espírito Santo, a razão da vinda do Espírito Santo, é para guiar, ensinar, anunciar, testificar, exortar, confirmar, etc, etc, etc. Quer dizer, o Espírito Santo trabalha de acordo com o seu Filho Jesus. Tudo que Jesus prometeu, o Espírito de Jesus vem para confirmar, para fazer notória a sua presença. Mas como é que o Espírito Santo poderia guiar ou ensinar um egoísta, sabendo que o egoísta iria ficar com esse ensino para si mesmo? Como é que o Espírito Santo viria sobre o egoísta se o egoísta não quer ou ele não tem interesse em passar para terceiros aquilo que recebeu de Deus? Então você verifica, minha amiga e meu amigo ouvinte, que infelizmente a razão do fracasso de muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, crentes, porque o incrédulo é incrédulo, ele não crê. Então não se pode cobrar nada daquele que não crê. Mas aqueles que creem e são egoístas, como é o caso de muitos pastores, bispos, ministros, obreiros, pessoas que fazem parte da igreja, são oficiais da igreja, trabalham no sentido de ajudar outras pessoas, porque esta é a finalidade do pastor, do bispo, do obreiro, da obreira, do auxiliar, da esposa do bispo, da esposa do pastor. Quem é de Deus quer servi-lo. Servi-lo como? Ajudando aqueles que estão caídos à beira do caminho. Então, como é que o Espírito Santo poderia vir sobre um egoísta e enchê-lo de fé para subir no altar, para ser uma testemunha viva do Senhor Jesus aqui na terra? Ele não vem. O egoísta fica de fora, porque ele é egoísta, ele só pensa em si próprio. Ele faz da sua vida, do seu mundo, todo mundo tem que girar em torno dele. Todo mundo tem que viver em função dele. Essa é a perspectiva, a visão, o desejo do egoísta. Então, quando o pastor é egoísta, então a igreja dele é vazia. Por quê? Porque ele é egoísta. Ele é egoísta. Ele não está interessado nos aflitos, nos feridos, nos cansados, nos cegos, nos perdidos. Não, ele está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com o seu ministério. Ele está preocupado com o seu sucesso. Ele está preocupado com o seu eu. Ele quer ser elogiado, ele quer ser glorificado pelas pessoas. Ora, uma pessoa que pensa em si própria, que só pensa em si mesma, é egoísta. Então, se é um pastor, se é um bispo, se é um oficial da igreja ou não, não interessa. O egoísmo, todos os egoístas são iguais. São iguais, têm o mesmo espírito, que é o espírito do egoísmo. Agora veja bem, minha amiga e meu amigo. Jesus falou assim: quando vier aquele, o Espírito de verdade, quer dizer, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em
toda a verdade. Quer dizer, o Espírito Santo guia a toda a verdade. Mas ele guia aqueles que vão ser instrumentos, vão ser canais para passar para outras pessoas o que receberam. É como Paulo falou, o que eu recebi é o que também vos entreguei. E é o que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é esse. É passar para as pessoas aquilo que a gente tem recebido. Então os pastores, os obreiros, as obreiras, todos, inclusive as esposas dos pastores e bispos, etc., têm interesse em repassar para outras pessoas aquilo que Deus lhes tem dado. Eu, por exemplo, quando recebo uma direção, uma inspiração, imediatamente eu repasso para outras pessoas. E o que eu estou repassando para você agora, eu recebi pela madrugada, por volta de 4 da manhã. Imediatamente eu levantei, vim escrever e vim passar para vocês aquilo que Deus me deu. Então, o escolhido de Deus não é egoísta. O escolhido de Deus nunca, jamais, em tempo algum, pensa em si próprio, mas ele pensa na coletividade, ele pensa nos aflitos, nos feridos, nos cansados. Por exemplo, neste momento, neste exato momento, quantas pessoas, quantos familiares dos jogadores, né, cujo avião caiu e morreram, quantos familiares estão desconsolados, estão desesperados, estão gemendo, chorando, sofrendo pela perda irreparável de seus entes queridos. Inclusive, a cidade de Chapecó, cujo time, né, foi dizimado por causa desse acidente. Então, todos os moradores de Chapecó, lá, Santa Catarina, estão gemendo. Então, o Espírito Santo quer usar os servos dele, aqueles que estão disponíveis, que querem ser instrumentos dele, para chegar a essas pessoas e levar uma palavra de conforto, de consolo, de ajuda, uma oração para remover a dor, ou melhor, minimizar a dor da perda dos seus entes queridos. Agora, quem que ele vai usar? Ele vai usar, o Espírito Santo vai usar, por exemplo, o egoísta? Não. Ele não vai usar um egoísta. Ele vai usar uma pessoa que realmente queira ajudar outras pessoas. Jesus disse também, quando vier o Espírito Santo, quer dizer, o Consolador, que eu, Jesus, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Quer dizer, é o Espírito Santo quem confirma a respeito de Jesus. Enquanto eu estou falando aqui, muitas pessoas estão recebendo essa testificação, essa confirmação do Espírito Santo dentro de si. Eu estou falando e você está recebendo. E o Espírito Santo está convencendo você. Convencendo você, por exemplo, você vinha perguntando, puxa, por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu estou na igreja há tantos anos e não fui batizado com o Espírito Santo. Porque você tem sido egoísta. Você quer receber o Espírito Santo não para dividi-lo com outras pessoas, não para ajudar outras pessoas, não para ser preparada para ajudar aquelas pessoas que estão aflitas, feridas e cansadas. Não, você quer receber o Espírito Santo para também bater no peito e dizer assim, eu também tenho o Espírito Santo. Eu falo em línguas. Ora, o Espírito de Deus não vem por conta de egoísmos pessoais, não vem por conta de objetivos
pessoais. Ele vem com o objetivo de ajudar, auxiliar, anunciar, confirmar, exortar, guiar, ensinar. Enfim, ele vem para salvar. É isso que ele quer fazer com você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Se o Espírito Santo está, neste momento, tocando em você, falando com você, porque você está sendo escolhido. Escolhido para quê? Escolhido como instrumento dele para fazer outras pessoas também serem escolhidas. Porque o Espírito Santo é Espírito. E para falar, ele precisa de instrumentos. Ele precisa de pessoas. E ele vai usar quem? Os egoístas? Não. Ele vai usar aquelas pessoas que não são egoístas. Aquelas pessoas que têm um coração voltado para os aflitos, para os feridos, cansados, sobrecarregados, os que estão cegos, os que estão perdidos e querem ajuda e querem se achar, querem achar Deus. Nós falamos ontem que muitas pessoas vivem no pecado, mas são sinceras. Elas estão no pecado e dizem assim, mas eu não queria estar nessa vida errada. Eu queria mudar de vida, eu queria andar uma vida certa, correta, na justiça. Então essas pessoas vão ter chance de serem salvas, porque elas querem o que é justo. Agora, em compensação, existem aquelas que estão dentro das igrejas, crentes, que são egoístas, só pensam em si mesmas. No fundo, elas estão pensando assim, olha, eu quero salvar a minha família e o resto. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem para usar os seus servos para falar a outras pessoas o que ele, Deus, quer fazer na vida delas. Então, amiga e amigo ouvinte, inclusive eu gostaria até de fazer um convite para os que me ouvem neste momento e são tocados pelo Espírito Santo, que amanhã nós teremos a quarta-feira de dedicação da vida no altar. Você que quer dedicar a sua vida para ser instrumento de Deus, ferramenta de Deus neste mundo e levar a palavra dele aos perdidos, amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos a dedicação, a consagração daqueles que querem servir a Deus. Quando você vier amanhã com esse espírito, eu quero receber o Espírito Santo para poder ajudar as outras pessoas, o Espírito Santo vai vir sobre você de forma abundante e você vai ser cheia do Espírito Santo e você vai ser usada pelo Espírito Santo, você vai ser guiada pelo Espírito Santo, você vai ser ensinada pelo Espírito Santo e através de você o Espírito Santo vai ensinar outras pessoas o caminho da salvação. Então amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos orando nesse aspecto, buscando o Espírito de Deus. Aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, 3 da tarde e também às 8 da noite, quando todos, num só Espírito, numa só fé, num só coração, estaremos buscando o Espírito do Deus vivo, que vem para usar as pessoas, para salvar outras pessoas. Ele não vem para que você tenha o Espírito Santo pura e simplesmente, não. O Espírito Santo não vem sobre aqueles que pensam apenas em si próprios, mas sobre aqueles que realmente querem ser úteis nas mãos de Deus. Por isso, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Os poucos escolhidos não são egoístas,
Não, eles são pessoas que estão sempre prontas a dar, sempre prontas para estender a mão, sempre prontas para salvar, ajudar. É isso que Deus quer fazer através de cada um de nós. Minha amiga, meu amigo ouvinte, pense comigo. Imagine se eu, Bispo Macedo, não tivesse essa vontade de salvar outras pessoas. Você acha que eu ia ter o Espírito Santo? Duvido. Duvido que eu receberia o Espírito Santo. Então, Deus usa aqueles que não são egoístas. Porque o egoísta só pensa em si mesmo, mais ninguém. O mundo pode estar desabando, ele está querendo salvar a sua pele, e o resto que se dane. Essa é a realidade. Como é que o Espírito Santo pode usar um egoísta para salvar outras pessoas? Não pode, porque o egoísta é egoísta, ele só pensa em si próprio, ou então, no máximo, na família dele. O resto que se vire por lá. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, mude o seu foco. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer ser selada com o Espírito Santo? Você quer ser batizada com o Espírito Santo? Então, mude o seu foco. Ao invés de querer receber o Espírito Santo para falar em línguas, para profetizar, para algum desejo pessoal, cobiça pessoal, você não vai receber o Espírito Santo nunca. Mas se você quer receber o Espírito Santo para ajudar as outras pessoas de verdade, então ele vai vir sobre você. E amanhã vai fazer isso. Quando você sair de casa amanhã para ir na igreja, ou quando sair do trabalho para vir na igreja, você venha com esse propósito, venha com essa finalidade. Não, eu vou lá para receber o Espírito de Deus, para ajudar aqueles que estão caídos à beira do caminho. Se você vier com esse propósito, pode ter certeza, Jesus é o batizador, Jesus é que batiza com o Espírito Santo, Jesus é que sela com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, que quer que o seu reino venha a ser implantado em cada coração, ele vai descer sobre você e fazê-lo instrumento da sua vontade para salvar aqueles que estão ao seu redor. Graças a Deus. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, ele não falhará. As promessas que ele tem pra tua vida, uma a uma ele cumprirá. Jesus jamais mudou, ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim
assim que Deus te vê. Além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dá. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Olha, você sabe que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E qual foi o trabalho de Jesus? Depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, Jesus saiu pelas aldeias, pelas vilas, pelos lugares ermos, pelos lugares onde havia gente sofrida, gente gemendo. E ele ia fazer o quê? Ele fazia o bem, ele ajudava, ele curava, ele libertava. Ele fazia aquilo que o Espírito Santo lhe dava para fazer. Quer dizer, as pessoas que se voltavam para ele, as pessoas aflitas que o invocavam, eram atendidas. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Ele usou Jesus para ajudar os outros. O Espírito Santo quer usar você para ajudar os outros. Esse é o espírito do cristianismo. Então, como é que ele pode usar você se você só pensa em si próprio? Se você é uma pessoa egoísta, se você é um crente egoísta. Hein? Como é que pode? Não dá. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, use a sua cabeça, use a sua inteligência. O Espírito Santo vem sobre aqueles que têm desejo, vontade, que têm cobiça de ajudar aqueles que estão sofrendo. Então, a igreja do Senhor Jesus é formada por gente chamada e escolhida, gente de fé, gente de Deus, gente do Espírito de Deus, que tem o Espírito da fé e que sacrificam suas vidas em favor das pessoas que estão gemendo por aí. Você tem que saber disso. Então, quando você vier amanhã na igreja,
você venha com esse desejo, eu quero receber o Espírito Santo para ajudar aqueles que estão aflitos. Então você vai receber o Espírito Santo, tá bom? Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito de Deus, Espírito da fé. Subiram no altar, sacrificaram suas vidas, entregaram suas vidas, dedicaram suas vidas, se derramaram no altar, disseram, ó Deus, não quero mais viver, mas que o Senhor viva em mim, que o teu Espírito viva em mim. Quando essas pessoas colocaram o seu tudo, toda a sua vida no altar, tudo que elas eram, tudo que elas pretendiam ser, tudo que elas tinham, tudo que elas pretendiam ter, quando elas colocaram o seu tudo no altar, toda a sua vida, com força no altar, aí, olha só o testemunho delas, você vai ver que a coisa funciona mesmo. É como Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Olha só. Olá, que Deus abençoe a todos, eu sou o Bispo Francisco de Coté e eu vim mostrar aqui o quanto Deus é grande e o que Ele pode fazer quando você crê na promessa dEle. Nós somos resultados da nossa crença e a gente está na fogueira santa e o que você vai ver aqui é exatamente resultado da fogueira santa. Eu tive um problema grave com a minha filha. Eu tive que vir aqui em São Paulo, eu estava no Ceará na época. Chegando aqui, a minha filha pegou uma bactéria muito agressiva. E essa bactéria foi desenvolvendo. A gente achou que no princípio era um resfriado. Deu remédio, deu comprimido, e a gente achou que era um resfriado. E foi tratando durante a semana, depois que voltamos para o Ceará. Só que foi se agravando. Essa bactéria, ela foi piorando a situação dela. Até que minha esposa levou a minha filha no hospital. Lá resolveram tirar um raio-x do pulmão dela. A médica voltou, me chamou e falou, mãe, a sua filha está com uma infecção muito grave, muito agressiva no pulmão. Então nós vamos ter que levá-la para a UTI. E foi assim, tudo muito rápido. Da UTI, eles já tiveram que colocá-la numa sala de isolamento, e isso assim, em questão de horas, o quadro dela foi se agravando. O Dr. Marcelo falou que era uma pneumonia rara. Aí que a gente entendeu a gravidade do problema. Quando eu entrei naquela sala, eu já não reconheci a minha filha. E eu olhei para Amanda naquele momento, ligada a vários aparelhos, entubada. Eu não conseguia aceitar aquela situação. Eu senti como se eu estivesse realmente morrendo, perdendo as forças, perdendo a consciência, perdendo um pouquinho de oxigênio que eu ainda tinha. E nessa última força que eu tive, eu consegui chamar o enfermeiro e pedir para ele chamar o meu pai. Quando eu entrei na sala, aí eu entendi. Minha filha estava inchada e eu contei aproximadamente 14 máquinas ligadas nela. Eu fiquei 7 horas dentro da sala de isolamento com a Amanda. Quando eu perguntei para a doutora por que as máquinas estavam apitando, e ela disse que ela teve 5 paradas cardíacas, também o sangue estava coagulando, já não tinha mais oxigênio. Mesmo me vendo naquela situação, continuou conversando comigo, fez uma oração, segurando na minha mão. E ainda conversando com ele, eu perdi a consciência. Eu entrei em coma. E a última coisa que eu me lembro, já em coma, foi de ouvir o meu pai dizendo: minha filha, eu tô indo, mas eu tô indo para tirar você daqui. Isso era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Apertei a mão dela e falei: eu tô indo para tirar você daqui. Eu vou tirar você daqui. E nesse tirar, na minha cabeça estava exatamente isso: o sacrifício. Cheguei em casa mais ou menos umas 6h15 da manhã. E já cheguei abrindo o guarda-roupa e pegando tudo. Todas as roupas. Eu não olhei. Eu peguei todas as roupas, peguei tudo que eu tinha: computador, telefone,
peguei gravata, abotoadora, todos os relógios, tudo. Nenhum pastor falou para mim, nenhum bispo, nem Deus me tocou. Eu já sabia o caminho e eu fiz o que tinha que ser feito. O sacrifício fez o milagre acontecer, porque a situação da minha filha era irreversível. Os próprios médicos falaram, olha, se ela sobreviver, ela vai sair daqui numa cadeira de roda, sem falar, sem ouvir, sem enxergar, e vai viver 24 horas por dia num balão de oxigênio, ou seja, ela ia vegetar. A possibilidade de viver era menos de 1%. Era zero praticamente. Eu não podia errar. Então Deus, Ele deu a resposta, Ele fez o milagre, porque eu correspondi à altura do que Deus pediu. Na quarta-feira à tarde, eu estava a caminho ainda da UTI. E o médico me chamou e falou assim, eu estava procurando a senhora. O pulmão da Amanda está limpo. Ele estava surpreso com o que tinha acontecido. Ele não estava entendendo, o médico não estava entendendo o que estava acontecendo. O sacrifício deu vida para minha filha. Não havia possibilidade de vida. Era sair dali direto para o cemitério. Mas ela saiu dali direto para o altar. Então a Amanda, ela tem um pulmão limpo, não ficou nenhuma cicatriz, nenhuma sequela. O sacrifício funcionou. Eu me lembro que toda pessoa que tem pneumonia, ela obrigatoriamente ela não pode pegar sol. Ela tem que ficar, vamos dizer assim, isolada. A minha filha saiu do hospital num sábado. Uma semana depois, a gente estava, acredite, na praia pegando sol. Mas por quê? Porque a gente tinha certeza absoluta que o sacrifício tinha feito o verdadeiro milagre. Como é que era a vida de vocês? Como é que era a sua fé ao chegar na Igreja Universal? E o que mudou a sua família? O que mudou a situação de vocês? Bispo, há 20 anos faz que eu frequento a Igreja Universal. Do 2015 para cá mudou muita coisa. Porque 20 anos eu frequento a igreja, mas não levava nada a sério. Pegava um propósito, eu não cumpria. Há 20 anos na igreja? 20 anos na igreja e a minha vida só amarrada. E se a senhora não cumpria, se não levava a sério, por que vinha? Pois é, vinha pegar envelope e vinha para... e largava o envelope vazio, pegava o envelope do dízimo e tocava no dízimo, colocava, mas assim, eu preciso hoje, vou lá tocar. Depois eu coloco, não colocava mais, depois trazia. Sabe? E a minha vida só amarrada, brigas em casa, eu com meu marido, um ciúme doentio, via coisas que não sei de onde que eu tirava. Olha, era um tormento dentro de casa. A pregação era feita, a palavra era dada, mas a senhora ouvia, mas não queria colocar em prática. Não colocava nada em prática. Pegava o envelope do dízimo. Fogueira santa. Mas por que pegava? Pois é, pegava para dizer, para mostrar que eu era. Não, e apontava o dedo para dizer que, a Fátima vem na igreja. E por que vinha? Pois é, mas vinha. Todo domingo eu estava lá, ocupando o banco, tirando o lugar de alguém que queria sentar, e estava lá. Sempre assim. Aí quando foi em 2015, o meu marido adoeceu. Adoeceu de uma forma inexplicável, bispo. Eu levei para o hospital, aí os médicos olharam para ele, passava um para outro, um para outro, um para outro. Só naquele hospital foram 5 médicos, passando um para outro. O 5º médico pegou ele naquele hospital, disse assim para mim, olha, o caso dele tá terrível. A gente não sabe o que ele tem, os rins dele pararam, já estão parados. E o que eu posso fazer? Eu vou fazer o que eu tenho do conhecimento, e se eu não puder fazer nada, ele me chamou e disse assim, se eu não puder fazer nada, eu já acionei 2 hospitais que vão receber ele na cidade de Jaraguá do Sul. Ele falou isso, bispo, de manhã. Quando foi de tarde, meu marido foi transferido. E quando eu vi a ambulância saindo com ele, eu digo, não tenho o que fazer. Aí eu fui, chegou lá, 2 médicos pegaram ele, aí já era o 6º e o 7º médico pegaram ele.
o teu caso está complicado, tu não pode fazer esse exame que nós temos que fazer, é muito profundo, vamos esperar mais uns 3 dias, ver se tu melhora um pouquinho, reage um pouquinho, a gente vai fazer exame para ver o que tu tem. E ele só piorando, bispo, só piorando. Aí eu fiquei todo dia agoniado, o hospital era perto da igreja, aí eu fui lá, falei com o pastor, ele disse, a senhora sabe o que tem que fazer, e era a campanha da Fogueira Santa, e eu sabia, eu via a palavra, sabia que tinha que ir para o altar, e aí eu fui correndo, peguei o carro, fui lá para minha casa, reuni a minha filha, meu genro, chamei meus genros, e coloquei a mão na mesa e disse, olha, o pai de vocês vai morrer. Passamos 20 anos dentro da igreja, a gente não deu ouvido que o homem de Deus fala. Então nós temos que ir para o altar. Quem vai comigo, vamos para o altar. Porque a coisa está difícil. E nós temos que ir até amanhã, meio-dia, que era numa quarta, isso era numa terça de noite. O que a senhora fez? Aí eu fui para o altar. E isso aconteceu na quarta, pastor, em que nós depositamos meio-dia. Na quinta, o médico entrou lá e disse, tu teve uma melhora. Na sexta, nós ficamos até esperando o médico, ele deu alta. Vai embora, porque nós fizemos exame e não encontramos nada. Bispo, nem dor de barriga tem. O que eles falaram, os médicos? Não falaram, não encontramos nada. Tu tá bem, tu reagiu bem, tu não tem nada, vai para casa. Deram alta, não tem por que ficar aqui. 2015. Como é que tá a sua saúde hoje? Agora tá bem, né? Deu pra cá. Nem dor de barriga? Nada, tá tranquilo, bem. Uhum. E como é que tá a fé da senhora a partir daquele dia? Aí comecemos, né? Ainda chega atrasado, né? Não, aí comecemos, aí cumpri os votos, aí comecemos a lutar. Como é que tá a família hoje? Uma bênção. Briga. Aquele ciúme se foi, aquela coisa doentia se foi. Como é que é a fé da sua mãe? É muito fervorosa agora, ela renasceu. Em todos os sentidos. Deus abençoe a senhora e abençoe vocês, tá bem? Parabéns, Deus abençoe. Desde os meus 11 anos eu já frequentava a igreja, né? Aí me afastei após um casamento destruído, vida toda destruída por ter saído da presença de Deus. A gente se conheceu, também vindo de um casamento destruído. E quando a gente se conheceu, a gente estava vindo para a igreja. E a gente, no período da Fogueira Santa, a gente chegou. Chegou como? Assim, como é que estava a vida? Não tinha paz, não tinha alegria, não tinha nada. Financeiramente, tudo arrebentando. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente fez um voto com Deus de se dedicar às coisas de Deus. A gente estava programando uma viagem para Porto Alegre. Eu sou empresário de jogador de futebol, né? Sou artista plástico e também minha esposa é formada em Direito. Quando a gente chegou lá, eu fui dormir na sala do meu jogador. Eu era empresário do jogador e dormi na sala no colchão que ele pegou debaixo da cama dele. Uma semana depois, a gente teve o resultado de um apartamento que nós fomos, só que a gente não tinha nada. Porque eu acreditei. Quando eu saí daqui, eu comecei a fotografar tudo o que estava acontecendo na minha vida, porque eu sabia que lá na frente eu ia dar testemunho. Como é que foi, senhora? Foi muito difícil. Principalmente para mim, que estava chegando na igreja. Mas mesmo assim eu acreditei. O incrível é que quando a gente não conhece, mas quando Deus blinda o coração e a gente acredita, nós conseguimos até hoje colocar dentro de nós que existe 3 bases, que é a fé, a obediência e o sacrifício. E há 6 anos que nós estamos juntos, nós acreditamos no nosso casamento, acreditamos nesse Deus maravilhoso e grandioso que nós servimos. Então, desde aí, a gente nunca deixamos de nos lançar no altar. O telefone tocou em Porto Alegre, no apartamento, sem ter o que comer. Aí uma cliente ligou e disse, eu sou aquela cliente que passou em Belém, eu estou aqui em Minas Gerais, assim. Quanto é aquele teu quadro? Logo em seguida, inaugurei a minha galeria de arte aqui em Belém. Um jogador que estava me devendo me deu uma Dodge Journey. Viajei para Fortaleza. Quando cheguei em Fortaleza, eu recebi o convite do dono da maior franquia na área de design e arquitetura, Capa Design, que é uma revista. E eu disse para ele, olha, eu não tenho como comprar a tua franquia. Ele falou, eu estou te dando. Aí eu trouxe para Belém. Hoje a revista em Belém é a melhor revista do mercado de arquitetura e design. A revista que me deixou para trás está falindo. E hoje a minha é a melhor do mercado. Alguns meses atrás eu recebi um convite de Fortaleza. Comecei a levar os meus trabalhos para Fortaleza. Eu estou inaugurando a minha 2ª galeria de arte
em Fortaleza, no Shopping Rio Mar, Kennedy, que acabou de inaugurar. Você vende para quem? Quem é o seu público? Alta sociedade, média alta. Hoje eu digo assim, tudo que eu desenho, tudo que eu pinto, eu vendo. A nível nacional e mundial hoje. O que o senhor tem hoje? Hoje a gente já tem mais as 2 galerias, a gente tem os nossos 2 carros e eu dei para ela um Renegade de presente. Como é que está hoje o seu interior? Em paz. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos então um encontro marcado amanhã, num só espírito, numa só fé. Em espírito nós estaremos aí no Templo de Salomão, pela manhã, tarde e à noite. Em espírito nós vamos subir no Monte Sinai. Em espírito nós vamos ajudar aqueles que estão querendo ser cheios do Espírito Santo. Amanhã venha dedicar a sua vida. Venha fazer da sua vida a oferta viva, perfeita, no altar de Deus. O sacrifício perfeito no altar de Deus. Amanhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em especial aqui no Templo de Salomão, às 10, às 3 e às 8 da noite. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia,
melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com.